Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus queridos, hoje eu disse em outros vídeos neste canal que se você buscar pelo YouTube Carlos Zanino, que é o meu nome, você vai encontrar um material que eu já tenho pronto. Esse material, ele tem por nome de Teologia da Prosperidade. Modismos nas igrejas. Então são pelo menos uns 5, 6 vídeos pronto para vocês. Então quem está me acompanhando no canal sabe que eu disse que estaria fazendo sobre esse assunto, dentre outros que eu vou estar fazendo, que eu estarei fazendo. E para que eu pudesse falar sobre coach, para que eu pudesse falar sobre autoajuda na igreja, o que está acontecendo hoje nas igrejas brasileiras, eu precisava falar antes de teologia da prosperidade. Nem que fosse resumido, nem que fosse algo bem enxugadinho, tá? Mas assim, hoje eu quero falar, começando a falar sobre coach, tá? Então vou dar pelo menos uma introdução sobre isso e faço pelo menos mais uns 3 vídeos sobre este assunto. Vamos lá? Você que me acompanha, bora! A palavra coach vem do inglês e significa treinador. Resumindo, treinador, tá? É usado muito em campos de futebol, treinadores de futebol, na parte de esportes, tá? Também serve para treinar equipes dentro de empresa. Eu já participei, tá? Eu já participei desses treinamentos, já participei de alguns, até que tem uma sigla que é PNL, Programação Neurolinguística, tá? Então eu participei, estou falando, posso falar com quem já sabe o que está fazendo, ou pelo menos, melhor dizendo, com quem sabe do que está lidando, que sabe porque já passou por isso. Então, ela tanto existe nas empresas, no esporte, em vários departamentos, tá? Essa linguagem de coach, tá? Como treinador de equipe, tá? E hoje em dia já adentraram as igrejas. E tem muitos deles aí no Brasil que fazem palestras e pasmem vocês, tá? As mais bizarras possíveis, tá bom? Daí eu vou dar uma introdução para você aqui, tá? E não vou aqui citar os nomes porque dá problema é sério, né? Citando nomes, tá? Mas existe alguns deles aí que possuem milhões de seguidores nas redes sociais e são crentes, pasmem, e dizem ser cristão, pasmem. Por quê? Pasmem. Porque esse ensino, quando eu falei de teologia da prosperidade, era dinheiro, money, riqueza, né? Os pastores foram engodados, foram engolidos, e devido à sua ganância, muitas das vezes, desses pastores que não são pastores, são mercenários, muitas das vezes, são pastores pagos, são assalariados, porque o pastor de verdade, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas aí, infelizmente, nós temos aí no Brasil uma quantidade boa de pastores em que entraram nessa de teologia da prosperidade e que chegou ao Brasil aí meados dos anos 80, 85, 90 em diante, tá? E agora entrou para minimizar, para dar uma refrescada, mas dentro da teologia da prosperidade. Dentro desse modismo saiu outra moda, que é o coach, ou o pastor coach. Né? Vamos lá para você entender melhor? Bora! Então, hoje já se fala em pastores coaches, tá? E como eu disse, não vou citar nome aqui, mas já alguns deles aí já existem milhões de seguidores, tá? Então, quer dizer, você vai olhar nas redes sociais, tá assim. Por isso, algumas pessoas chamam de os coach religiosos. Vai se acostumando com esse nome, com essa sigla, com essas palavras, coach, que traz o coaching, um ensino que vocês vão ficar agora pasmos, se é que vão ficar, porque vocês já estão acostumados com um ensino que é mais um ensino denominacional, religioso, do que escriturístico, do que com base nas escrituras. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês um pouco mais, né? Essa era apenas uma introdução, como é resumida, o tema é longo,
tá bom? Mas eu quero trazer para vocês aqui. Bom, basicamente o ensino do coach está centralizada numa palavrinha que você pode até pesquisar, que significa humanismo. Humanismo, com H. Humanismo. Procura saber o significado de humanismo. Eu estou te instigando, te estimulando a pesquisar, a estudar, tá bom? Então, ó, esse coach na igreja, ele traz uma mensagem usando técnicas e utiliza de técnicas que não tem nada a ver com as escrituras, com a Bíblia Sagrada, na vida desse indivíduo, dizendo que ele é o centro de tudo, para que este alcance os seus objetivos humanos, terrenos e não celestiais. Então já deu para ter uma ideia aí, a maioria desses pregadores, desses coaching que estão nas redes sociais, traz uma mensagem humanística, marxística, traz uma mensagem da teologia da prosperidade e você nem imagina, porque eles vêm com o melzinho na chupeta, sabe, aquela coisa floreada, sabe, aquela coisa linda, maravilhosa. Vocês não têm noção. Eu quero fazer uns 3 ou 4 vídeos e aí vocês vão entender melhor. Bora lá? A teologia do coach, ou modismo para desvirtuar e corromper a igreja, para distrair, para corromper, desvirtuar. Basicamente é isso que está acontecendo nos últimos tempos, nos últimos dias. Tá, ó, então eu peguei um trecho aqui para a gente poder falar um pouco mais. Ó, a igreja tem um papel insubstituível nesse mundo, e que é anunciar o evangelho e edificar os santos. Basicamente é isso. A base do evangelho de Cristo é levar as boas novas e edificar os santos, tá? Mas constantemente, modismos e ondas adentram as portas dos templos, corroborando para a desvirtualização dos ensinamentos da igreja. Então, se a igreja já tem problema sério, porque quando se traz o ensinamento é um texto fora de contexto e é um ensinamento dentro, só dentro da questão das denominação. Os pastores não ensinam a Bíblia por completo, porque eles mesmos são proibidos de ensinar por completo e eles mesmos aprendem só pela metade e só podem ensinar quase nada. Se você for ensinar, por exemplo, se eu for trazer um estudo, uma pregação numa dessas denominações, seja pentecostal, neopentecostal, nunca mais eu volto. Eles não me chamam mais e não me deixam mais trazer a mensagem. Pensa, por quê? Só para pensar. Então, esses modismos, meus irmãos, é para desvirtuar, para tirar, para mascarar o quê? O cristianismo bíblico. Daquilo que se apresenta como verdade insubstituível. Então estão substituindo a palavra de Deus por qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então, quando eu disse para vocês aqui que basicamente o coaching, né, o ensino desses coaching nas igrejas é esse. Está dentro de um materialismo. Tá? Então, nós já tínhamos a questão do ter, agora é a questão do ser. Mas o ser aqui tem que ser o centro. O ser aqui não pode ser servo. Não, o ser agora, dentro desse modismo dos coach, desses treinadores, desses pastores treinadores, é esse. É que você é o centro de tudo. Inclusive, eles usam também, como eu já disse no início do vídeo, as técnicas de PNL, Programação Neurolinguística, para fazer sua cabeça, para você esvaziar, entrar em estado de alfa, né, para começar o beta. Então você tem que se esvaziar e se encher dessas porcarias, desses sofismas, desses enganos. Tá ok? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que vacinar. Não tem agora uma vacina aí para essa doença, essa pandemia, que muitas vezes a gente não pode nem falar o nome. Vocês sabiam disso? Não? Pois é. Não tem as vacinas aí que estão prontas, já estão sendo aplicadas,
sejam elas aqui do Brasil, sejam elas de fora do Brasil, sejam elas da China, da Ásia, aí, sejam elas da Índia, sejam elas da Rússia, sejam elas dos Estados Unidos, não importa. Mas o que importa é que elas já estão prontas e já estão sendo vacinado aí parte da população mundial. Então, para se livrar, para voltarmos para a Bíblia, nós temos que usar a Bíblia como um antídoto. Então, por exemplo, eu tomo a vacina, vai criar um anticorpos, é um antídoto, certo? Para mim me vacinar contra esses modismos, o que eu tenho que usar? Um antídoto, a palavra de Deus. Não existe outra vacina que não seja os ensinamentos de Cristo, a verdade que pode libertar o ser humano. Se você for ler João 8, 32 e 36, diz que só a verdade das Escrituras Sagradas podem libertar o ser humano. E se Cristo, o Messias, vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Entenderam agora? Então, esse material, essa técnica, esse modismo dos coaching é pegar o ser humano e de verdade, de fato, colocar na cadeira, no assento principal. Ele tem que ser o centro de tudo. Ele tem que ser o centro de tudo para alcançar tudo. Tá? Então é um tempo do materialismo, do desejo de conquistas. Né? Temos aí muitas das canções, eu tenho acho que 1 ou 2 vídeos no canal que fala que até as nossas canções estão fora de contexto bíblico. Que dirá as nossas mensagens? Muito mais. Então hoje o crente, ele só é um crente. Ele não é discípulo. Porque o discípulo ele não consegue entender esse modismo. Ele não entra nessa. E se ele porventura ele entrar, logo ele sai. Ele fala, opa, tem coisa errada aqui. E logo ele cai fora. Então, esses modismos que não é de hoje, ele só vem ganhando uma roupagem nova. Eles vão só se adequando. Satanás vai só dando o melzinho na chupeta, distraindo o povo e tal, até onde der. Mas não se esqueça que Deus é o Deus da história, é o Deus da Bíblia, é o Deus do povo, seja eles quem forem. Então o chicote vai arder nas costas. Céu e inferno estão adiante do povo. Não se esqueça, Deus está levantando homens e mulheres. Não estão levantando gente grande não, estão levantando gente pequena, os últimos serão os primeiros. Estão levantando aquele pequenininho, aquele que não tem formação teológica, que não tem grandes prêmios e grandes canudos, que não recebem para pregar, que não tem carro importado, carteira estufando, não. São pessoas simples de tudo, que estão sendo levantadas para proclamar o evangelho verdadeiro que pode libertar o ser humano. Vou fazer outros vídeos, então estou terminando aqui, era apenas uma apresentação, um informativo rápido, um resumo para vocês, uma ideia do que eu vou estar fazendo neste canal por esses dias. Já vou lançar esse para vocês terem uma ideia do que eu estou fazendo, tá bom? Então, que Deus abençoe sua casa, a sua família e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo, vou continuar com esse material que é esse modismo novo dos coach nas igrejas. Até um próximo vídeo.